E aí, magista, beleza? A gente vai começar essa conversa de hoje um pouco diferente, porque, na verdade, essa gravação foi feita antes de eu ter essa ideia de publicar isso para vocês, de compartilhar o que está acontecendo nas minhas próprias viagens mágicas. Então, arruma a mochila que a gente vai para uma viagem de mochila mágica com Husky. E tá aqui um pouco de reflexões sobre o tipo de troca equivalente que acontece na magia. Fica aqui a gravação e já já eu volto para fazer o encerramento. Até já. Uma vez me disseram que a gente faz magia porque a gente quer ter resultado sem ter que trabalhar por isso. E eu acho que eu discordo. A gente pode lembrar logo de cara de uma dinâmica muito comum que tem, especialmente do cultismo ocidental, que é a proposta da troca equivalente. Que significa que para você ter alguma coisa, um ganho, você vai ter que ter um custo, você vai ter que ter um sacrifício. Então, se você quer muito dinheiro, você vai ter que colocar essa energia disponível para que você possa ter o dinheiro de volta. É óbvio que a forma como essa transformação vai acontecer é a técnica mágica, por assim dizer. Acontece que eu estava pensando em como que essa lógica de troca equivalente ela representa uma relação muito similar ao jogo de soma zero, que é uma estrutura que a gente fala nas ciências sociais, que descreve um tipo de sistema em que toda vez que tem um ganho em um canto, você tem uma perda em outro canto que é equivalente. Então, se eu ganho um, você perde um, se forem só duas pessoas. Se você ganha 10, alguém perde 10 ou mais de uma pessoa, né? Perde 5 aqui, 5 ali, 3 aqui, 7 ali, né? Então, eu estava refletindo sobre como que a ideia da troca equivalente ela está intimamente relacionada com o jogo de soma zero que a gente tem hoje como a base do sistema de acumulação capitalista. É o sistema monetário que a gente tem hoje em dia, né? Ele não começa com o capitalismo, mas eu estou falando de capitalismo porque é o sistema que a gente vive na magia. Então, quando você vai fazer um esforço mágico e você está dando vela em troca de sucesso nas batalhas, por exemplo, o que está acontecendo ali é que aquela vela ela tem que representar em um nível satisfatório a sua vitória em batalha. Não adianta você ir ali, acender uma vela e pedir para ser o imperador do universo, né? O Thanos da magia. Então, existe essa dimensão da equivalência da troca, existe a dimensão de como que funciona o custo e o ganho dessa transação mágica. Acontece que quando a gente olha para o sistema capitalista, a gente percebe que tem uma natureza competitiva. Se para um ganhar o outro tem que perder, ou para uma ganhar a outra tem que perder, o que acaba acontecendo é que você raramente vai ter uma situação de ganha-ganha. Uma situação onde dois jogadores podem ganhar ao mesmo tempo o jogo. Ou que podem ganhar com o jogo ao mesmo tempo. O que você vai ter é que toda vez que alguém acumula capital, esse capital sai de algum lugar. Ele esvazia algum outro lugar. E pensar a magia dentro do conceito de troca equivalente pode estar replicando um pouco dessas estruturas. Então a proposta de hoje é a seguinte. Eu estava considerando quais que são as possibilidades que a gente tem para que a gente possa fazer magia e ocultismo a partir de um ponto de vista colaborativo. Imediatamente o que vem na minha cabeça é a proposta de a gente fazer magia de galera. Junta todo mundo para fazer um ritual coletivo e tal, tal, tal. E aí as pessoas meio que se direcionam todas para o mesmo rolê e meio que somam as forças. Mas a lógica da troca equivalente continua lá. O que está acontecendo é que você está tendo várias pessoas dando mais energia para terem ganhos correspondentes a essa energia coletiva que foi gerada. Então eu queria propor alguns conceitos aqui. O primeiro conceito que eu queria propor é o conceito de sistema. Um sistema, ele é um coletivo de partes que a soma dessas partes resulta numa soma maior do que cada uma delas separadamente juntas. Então, tipo assim, não é 2 mais 2 é 4. É 2 mais 2, mas quando esses dois junta com os dois de lá, eles fazem mais coisa. Então é 4 mais uns bônus aí. Então nós estamos falando, por exemplo,
Se você pegar todos os elementos químicos que compõem o corpo humano e juntar num saco, num balde, não vira uma pessoa. É preciso que isso esteja organizado e é preciso que isso esteja na estrutura do sistema mesmo, que aquelas relações do sistema estejam em funcionamento. Se isso acontece, a gente consegue gerar esse valor extra. Então eu comecei a me perguntar como é que a gente pode fazer para incluir essa dinâmica de sistema na forma como a gente pensa os nossos ganhos mágicos. Quer dizer, se você está redirecionando energias, ela sai de um lugar e vai para o outro. Mas o que acontece quando essa energia alcança a energia de lá? Eu estou falando energia aqui como um termo geral. Mas o que acontece quando essa força mágica do feitiço A encontra a força mágica do feitiço B? Elas se relacionam, elas se somam, elas se dividem. O que é o que está acontecendo ali e como que a gente conseguiria fazer para que essa magia pudesse gerar uma coisa além. Acontece que essa proposta, ela imediatamente tem um problema de autonomia. O sistema, ele gera uma coisa a mais porque a interação do sistema é um valor. Você ter assim um lago em cima, um lago embaixo e o rio que passa, a diferença de altura e o fato que a gravidade vai fazer aquela água correr ali é o valor que vai gerar esse movimento. Então, por isso que você pegar os elementos do corpo humano num saco não vai dar uma pessoa, né? Não é só por um debate de existe alma ou não existe alma. É organizar esse elemento da forma correta, da célula, do não sei o que, do parará, para ele ficar no formato perfeito do humano. E aí a gente tem essa discussão do Frankenstein também, né? Inclusive a autora maravilhosa, que é a discussão de você ter as peças do tabuleiro organizadas, você ter os seus valores, os seus conceitos, as suas alianças, as suas divindades distribuídas no tabuleiro de acordo, seria o suficiente para que a gente possa dar vida nesse sistema? E veja, por que eu estou falando que é um problema de autonomia? Porque assim como o Frankenstein, o monstro do Dr. Frankenstein no caso, o que acontece é que você atribui vida ao sistema. Então você consegue gerar uma interação no sistema que agrega um valor ali maior do que só a união dos, né? Você ativa o sistema, vamos dizer assim. Quando você ativa o sistema, aquele sistema tem um funcionamento próprio. E aí, como é que fica o nosso esforço para conseguir interagir com esse modelo novo de existência, vamos dizer? Então, será que a nossa única saída não é a nossa única saída, né? Será que essa proposta sistêmica para a gente tentar buscar uma alternativa ao jogo de soma zero faz sentido dentro da magia? Queria deixar aqui um questionamento em relação ao que seria um servidor, em relação ao que seriam as entidades que a gente se relaciona, em relação ao que seriam as egrégoras. E quando a gente começa a pensar um pouco sobre isso, talvez a gente comece a perceber o que é essa autonomia que tem no sistema e se existem formas que a gente pode colocar intrínsecas a esse sistema, mecanismos, estruturas, que vão permitir com que a gente continue mantendo o nosso controle sobre a geração de valor desse sistema. Talvez tenha uma fonte de conhecimento interessante para a gente explorar dentro das ciências da computação, dentro das ciências do sistema, na verdade, né, das informações e tal. Porque pode ser que dentro desses campos do conhecimento a gente já tenha achado uma solução para conseguir atribuir autonomia para o sistema, criar uma coisa nova, ao mesmo tempo que a gente não perca o nosso controle sobre esse tipo de criação. A meu ver, em primeiro momento, é uma questão um pouco complexa e contraditória, porque não tem como você atribuir autonomia para alguma coisa e ao mesmo tempo manter o controle. Então, magia, especialmente dentro desse conceito ocidental, a gente consegue verificar de novo que é sobre controle. Que a magia, ela não é sobre você ter resultados sem ter pago o preço correto por isso, mas é sobre você conseguir exercer um tamanho controle sobre os elementos do seu paradigma para que você consiga ter um resultado que seja compatível com o seu objetivo inicial. Então vamos lá, se a gente voltar para essa compreensão de que o sistema de troca equivalente ele é um jogo de soma zero,
qual é o tipo de jogo que a gente consegue fazer para que essa soma zero não acarrete necessariamente na perda de uma outra pessoa? Será que a gente lutar contra o sistema capitalista não implica também a gente rever um pouco essas dinâmicas de valor que a gente repete na magia? Como que a gente pensa a política da sociedade e como que isso pode se transformar em uma estrutura mágica? Quando a gente pensa na necessidade de que eu lembro muito do exemplo da furadeira. Se você tem uma furadeira em casa, quantas vezes você usou ela esse ano? E quantas pessoas você conhece que tem furadeiras em casa? Será que precisa de 10, 15, 20 furadeiras? Será que cada pessoa precisa de uma furadeira? Ou será que cada um pode ter a furadeira na hora que precisar e depois volta ela lá pro depósito de furadeiras? Estava assistindo uns vídeos no YouTube, especialmente o vídeo com a Sabrina do Tese 11 e com o Guilherme da Rita Von Hunt, do canal Tempero Drag, e elas estavam comentando exatamente isso sobre a gente tem o conceito da biblioteca que não parece uma coisa inadmissível, né? Assim, não é todo mundo que precisa ter o livro para si. Você pode ter o livro acessível lá naquela biblioteca, que é quem vai cuidar do livro, que é quem vai manter o livro inteiro. E se você for usar o livro tanto assim, talvez compense você ter o próprio livro. Mas então vem uma reflexão sobre qual que é esse modelo e será que não faz mais sentido a gente buscar estruturas mais comunitárias de magia? E aí a gente tem um desafio no Ocidente, e aqui eu estou incluindo o Brasil no Ocidente, apesar disso ser altamente questionável, porque a gente tem, com a inserção da moral cristã, o desencantamento do mundo. Quer dizer, não é só uma inserção da moral cristã, mas é o próprio questionamento que é trazido pelo protestantismo. A reforma, ela vem com esse desencantamento do mundo, no sentido de que eu não preciso de santa estátua, eu não preciso de anjo vindo com asinha, eu não preciso dessa estética toda para trabalhar a minha religiosidade e a minha visão de mundo, né? Se você é abençoado, você vai ter emprego, você vai ter dinheiro, você tem que trabalhar e por aí vai. Então, quando a gente tem esse renascer da magia dos últimos 20 anos, a gente tem um esforço de trazer essa estética, de reencantar o mundo, de reencantar a vida. Até que ponto também essa individualidade da espiritualidade que vem junto com a reforma, que apesar de estar dentro de movimentos, de igrejas, etc., te desconecta da necessidade do templo, que te faz refletir muito mais sobre uma moral individual em relação a Deus. Até que ponto isso não faz parte desse processo que o Ocidente viveu de individualizar a nossa magia? A reflexão é uma proposta de que talvez a gente possa ver sistemas que tenham líderes religiosos, seja em uma comunidade tribal, seja em uma igreja, um templo, um culto mais restrito, um culto mais amplo, que talvez esse sistema de líder religioso, de médium, de pessoas inspiradas, esse sistema que todo mundo junta e faz coisas que não tem muito um objetivo pessoal, faz só um culto geral. As matrizes de axé trabalham muito essa questão que você dança com os... Por que você dança com os orixás? Porque eu quero. É lógico, você tem a sua chance de conviver com ele ou com ela, enfim. Você tem a sua chance de pedir as coisas que você quer, mas não é sempre isso, né? Às vezes você está indo lá ver apenas o seu orixá dançar. Não, o orixá dançar. Né? A partilha coletiva, a presença, a tradição, isso gera um valor em si. Então fica uma reflexão aqui sobre até que ponto o princípio da troca equivalente não é uma amarra que acaba prendendo a gente em sistemas individualistas de fazer mágico. E até que ponto a colaboratividade mágica, a construção de uma comunidade mágica, não está intimamente relacionado com a gente aprender a gerar esse valor mágico que vai além da troca equivalente, a gerar esse valor mágico que vai romper com essa lógica de soma zero. Que você não precisa tirar a energia de um lado para colocar no outro, mas que aquela interação ali, ela consegue gerar um fazer mágico, que não precisa ser necessariamente controlado, mas como que a gente consegue estruturas, egrégoras, grupos, enfim, para que a gente consiga articular.
essa coletividade. E aí pensar não numa troca equivalente, mas talvez uma magia viva, uma magia orgânica. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido colocar as coisas mais úteis dentro da sua mochila mágica e que você possa seguir sua jornada com elas, e que as coisas menos úteis fiquem pelo caminho como memória ou como material para crítica mesmo. Já já eu apareço de novo e te convido para mais uma mochilada mágica comigo. Então, muito obrigado por participar dessa viagem e a gente se vê em breve. Falou!